E como nós já vimos, é muito apropriado, né, nós estarmos falando sobre esse tema, uma vez que em Provérbios nós estamos desenvolvendo lá aspectos da fala, né, ou seja, do modo de falar. E esse mandamento está diretamente relacionado a isso. Né? Então, a pergunta 145, na segunda parte, né, diz assim: os pecados proibidos no mandamento são falsificações, nós vimos isso, ocultações da verdade, silenciá-la indevidamente numa causa justa, ou ficar quietos quanto à iniquidade clama por nossa reprovação ou denúncia a outros, falar a verdade no momento impróprio ou maliciosamente com objetivo perverso, ou pervertê-la com sentido falso, ou expressá-la dúbia e equivocadamente pelo prejuízo da verdade ou da justiça. Então nós falamos na semana passada sobre o pecado da falsificação, né? E aí citamos, deixa eu ver aqui, alguns textos da Escritura, como Provérbios capítulo 17, verso 15, 1 Reis, que fala sobre aquela vinha de Nabote, né? Vimos também que qualquer quebra da distinção absoluta entre certo e errado é moralmente perversa. Tá? Aí vimos o que significa falsificações, entrando aí nessa segunda parte, tá? O pecado da falsificação e com relação ao que é bom e que é certo, vimos a pergunta 9 da primeira parte, né, do Catecismo Maior, sobre o que o comentarista fala a respeito disso. Então, dando continuidade aí, né, nós vamos falar hoje, dando continuidade, sobre a ocultação da verdade e o silêncio indevido numa causa justa. Né? Mas para iniciarmos, nós vamos orar primeiro, para dar início ao nosso estudo. Página 448. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse período de instrução, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, nos instruindo, Pai, e nos disciplinando através dela a formar os nossos passos, a nossa vida, Senhor Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado na Sua palavra, deixando hábitos e comportamentos, ó Senhor Deus, que são contrários à tua vontade, que são naturais da nossa humanidade, e nos revestindo assim, Pai, de Cristo Jesus. Possamos olhar e perceber, ó Pai, que os mandamentos do Senhor não representam a nossa alma. A nossa alma, nessa metáfora, representa o próprio Cristo, o seu Espírito, e que nós nos vestimos dessas coisas, que são os seus mandamentos. São eles que nos cobrem e que mostram a beleza de Cristo que está dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, dentro da perspectiva do nono mandamento, desses pecados proibidos no nono mandamento, um deles é ocultar a verdade e silenciar quando uma causa justa se apresenta. Tá? Então, abram aí Levíticos capítulo 5, verso 1. Esse é o primeiro texto. Levíticos capítulo 5, verso 1. Deixa eu abrir aqui. Alguém pode ler? Quando alguém pecar, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, porque visto ou sabido,
e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? O verso aqui está tratando de uma pessoa que é relutante em divulgar uma informação de um determinado delito que ela presenciou ou que ela ouviu falar por um outro meio. Então a Escritura está dizendo que nós somos responsáveis em não ocultar a verdade quando essas coisas acontecem. De você presenciar um fato e ser responsável diante de Deus de falar a verdade, de publicar isso. Lógico, para as pessoas interessadas, né? Então, é interessante quando ele fala aqui, levará a sua iniquidade. Essa frase é um pronunciamento oficial de culpa. Então, as pessoas que agem dessa forma, quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto, ouvido e sabido, e contudo não levará a sua iniquidade. É interessante que você percebe que isso está muito relacionado ao que você vê lá em Mateus 18, né? Se você vir seu irmão pecando, fazendo alguma coisa errada, o que você tem que fazer? Ir lá nele, né? Se ele não se arrepender, chama uma outra pessoa. E se ele continuar impenitente, leva à igreja. Né? E se a impenitência continuar, considera-o como publicano. Então, assim, é responsabilidade nossa. Eu falo isso pelo que eu convivo com isso diariamente. Isso me deixa irado. É quando eu estou em sala de aula, você está de costas ou saiu de sala e fizeram alguma coisa. E aí você não sabe quem é, a turma sabe, mas ninguém fala. Eu tenho mais raiva de quem calou a boca do que de quem fez. Ele, eu não sou X9, eu não sou dedo duro. Esse é o conceito do mundo. Mas você está diante de uma causa, diante de alguém que é responsável, e você viu aquilo que ocorreu, você tem a obrigação de falar a verdade, principalmente quando ela está em jogo. Ela está em jogo. Percebam aí no texto que ele fala sobre uma voz de imprecação, ou seja, isso era conhecido como maldição. Por quê? Presumivelmente porque consistia em denúncia solene de qualquer testemunha que continuasse a guardar silêncio sobre alguma questão. Esse mandamento aqui, que está apresentado em Êxodo 20:16, representa o mandamento para que uma testemunha seja leal e fiel. E isso era extremamente importante na antiga aliança. Ser uma testemunha fiel e leal era extremamente importante. Por quê? Porque a integridade individual e a justiça comunitária dependiam disso em grande extensão. A Escritura vai dizer, você se calar diante da verdade, você está pecando. Silenciar diante de uma causa justa. Abram Deuteronômios 13, verso 8. Isso era tão sério, que nem a família escapava. Uma demonstração sobre o fato. É errado isso? Era uma maldição. A imprecação é uma maldição. Porque na realidade, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A pessoa está se calando diante de um fato. E a voz, a imprecação é sobre essas pessoas que se calam. Sim, mas é uma
Não, é imprecação, é uma maldição. A palavra imprecação aí é uma maldição. É um ai. Ele não diz, na realidade, o que seria. Mas, pelo entendimento do texto, é como se ele estivesse dizendo, olha, o que você está fazendo errado, isso vai levar, você é maldito por causa disso. É mais ou menos isso. Você tem, por exemplo, salmos de imprecação, você vê Davi lá pedindo o juízo de Deus e tal, sobre todas as maldições e ais que você vê na Escritura, eles pedem o quê? O juízo de Deus sobre aquela situação. Aí você jogar a pessoa, é como se você estivesse jogando a pessoa contra a parede. Entendeu? Isso. Confrontando, lançando uma maldição. Nesse sentido. O que é maldição? A gente é um juízo, fala. Sim, se eu entendi bem, quando eu perguntei para Alexandre, eu achei mais ou menos assim: sumiu o celular aqui. A gente foi todo mundo lanchar, alguém deixou o celular, sei lá, roubou. A gente leva o pastor como líder da igreja. Pastor aqui, ó, o celular de fulano, a voz da imprecação seria o pastor subir ali no culto e falar: ó, o celular de fulano subiu. Se alguém sabe quem foi, se alguém viu pegando, fala agora. Você sabe, você não falou. E se não falar... a imprecação, é isso mesmo. É isso que ele mesmo que ele disse, só que com um detalhe. Você apresenta o juízo. Entendeu? A consequência... Justamente. É lançar sobre a pessoa o juízo. Aqui na King James, a palavra que ele usa é juramento. Tá? E no comentário, ele diz que é como se você estivesse fazendo. É como se fosse um juramento numa corte, onde está sendo decidido um caso, e a pessoa vai como testemunha e dá o seu parecer da situação, como se ela estivesse sob juramento afirmando determinada situação. É mais grave. Porque todo juramento ele pressupõe uma como é que chama? Uma consequência, né? Abra aí Deuteronômio capítulo 13, 18, vamos perceber como esse tipo de comportamento ele é tão sério que mesmo que uma pessoa muito próxima da sua intimidade, da sua relação, tenha cometido um ato errado, 13:8, ele tem a responsabilidade de denunciar. Olha o que diz aqui. Com relação aos profetas, né? Um falso profeta. Aí ele vai dizer lá: não concordarás com ele. Eu vou ler o verso 6. Olha, se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas com a tua alma, te incitarem em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, não concordarás com ele, verso 8, nem ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás nem esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. O que está subentendido aí é um juízo, um julgamento. Ele não poderia matar essa pessoa ou fazer isso sem um conhecimento prévio. Então ele tem que fazer uma acusação. Essa é a ideia aqui. Ele está acusando: olha, esses homens, essa pessoa fez isso. Aí ia chegar perto, diante do sacerdote, ia falar isso diante da liderança, e a mão dele seria a primeira a matá-lo. A ideia aqui, que o Catecismo Maior usa para esse verso, é que ele não poderia ocultar ou guardar aquilo, mas ele teria que publicar, ou seja, ele teria que repreender, chamar a atenção daquela pessoa, não devia se calar diante daquela situação. É lógico que levando as pessoas que eram responsáveis ali no meio do povo de Deus, que eram os juízes e os anciãos, como nós já vimos lá, os presbíteros, da igreja lá
no Velho Testamento, junto com Moisés e Arão. Então percebam aqui que nem mesmo em caso de famílias a apostasia deveria ser deixada impune. Ela deveria ser o quê? A verdade deveria ser declarada, deveria ser mantida. Por quê? Porque a lealdade, e é isso que nós entendemos aqui, entre Javé e Israel era tal, e o amor a ele era tão mais importante que o amor da própria família. E é isso que o Senhor Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 14, verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, mulheres, filhos, irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É lógico que o que o Senhor Jesus está falando ali abrange uma gama muito grande, né, dessa prioridade. Mas aqui em Deuteronômio, o que o catecismo quer mostrar é que esse homem não se calou, mesmo, ou não deveria se calar, mesmo diante de alguém que fosse muito próximo ou muito amado. Ele não poderia ocultar o delito, a verdade, mas publicá-la, para que a justiça fosse estabelecida. E a justiça era feita ali, naquele caso, no Velho Testamento, com a pena de morte. Aquela pessoa morreria. Para perceber a seriedade do que era, né? Adiantando, porque esse publicar e esse não se calar, o próprio novo mandamento vai dizer que é diante das pessoas quem de direito. Lógico. Diante das autoridades, né? Não diante do mundo. Não é que essas coisas tenham que ser ditas para todo mundo, pelo contrário, né? O mandamento exige o contrário disso, mas ditas a quem de direito. É a própria descrição, né? Johannes que fala, quando você vê um mal feito de uma criança, por exemplo, você tem a obrigação de chamar o pai e a mãe daquela criança e dizer o que está acontecendo, ao invés de sair contando para todo mundo que criança terrível é essa, né? Mas a sua obrigação é ir a quem a ideia aqui por trás é essa, né? Você sabe muito bem que no meio do povo de Israel as penas eram feitas e estabelecidas pela liderança diante de todo o povo, né? Diante de todo o povo. E qual era o objetivo de chamar todo o povo? Por que se chamava todo o povo quando a pena era pública? Para que eles olhassem e temessem. Sempre foi ninguém fazia justiça pelas suas próprias mãos, não. Mas era aquele que tinha a responsabilidade de exercer o juízo. Abram aí Atos capítulo 5, para nós percebermos como esse tipo de comportamento é pecaminoso e que Deus não se agrada disso. O caso de Ananias e Safira. No capítulo 5 de Atos, no verso 3, você tem aqui Pedro falando com ele, né? Lá nos primeiros capítulos diz que ele entrou em acordo com a esposa. Aí diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Senhor, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí chega aí a questão aí da ocultação, que seria no momento seguinte. Aí seria a questão do nono mandamento seria aplicada à esposa dele, né? Nos versos 7 a 9. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. O que ela deveria ter feito? Ela deveria ter falado a verdade. Não foi isso. E se ela falasse a verdade, com certeza ela não seria morta. A gente sabe aí o contexto da questão da morte desses dois, que houve, o objetivo era trazer temor sobre toda a igreja, e aí você vê que o juízo que ela recebeu foi consequência do pecado dela. E qual foi o pecado dela? Ocultar a verdade. Ela mentiu juntamente com o marido, e ela ocultou a verdade. Então Pedro, dirigindo-se, verso 9, tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés que sepultaram teu marido, e eles te levarão também.
e eles também te levarão. Então, esse fato se encaixa com aquilo que nós estamos falando aqui, sobre ocultar a verdade e silenciar indevidamente numa causa justa. Vamos pegar mais um exemplo da Escritura, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 16, uma coisa que está muito mais próximo, vamos dizer assim, da nossa realidade, do nosso dia a dia, do que os exemplos que nós demos anteriormente. Também, né? Mas aqui é mais... 2 Timóteo capítulo 4, verso 16. E é interessante como mostra a nossa responsabilidade como crentes. Nós não podemos ficar calados diante da verdade e diante daquilo que é certo. Você se mete em tudo. Não é questão de se meter, não. É lógico que você não vai sair da sua casa lá para ir lá para o outro lado, lá, não. Mas é uma coisa que está ali na sua realidade, faz parte de você. Um ambiente de trabalho, por exemplo. Um ambiente de trabalho. Aí tem um colega de trabalho lá e o cara fala, pô, mas fulano é isso, assim, assim, assim. Ou o chefe dele fala, não, peraí, não é assim não. Isso não é verdade. Você tem a obrigação, a responsabilidade diante de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16. Olha o que acontece aqui com o apóstolo Paulo. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Parece que Paulo está se referindo aqui à sua primeira prisão em Roma. E naquele tempo, ninguém veio para se colocar ao lado de Paulo em sua defesa. E eles deveriam ter feito isso. Alguns irmãos deveriam ter feito isso. Porque eles não poderiam se calar. Quando as coisas estão relacionadas à nossa realidade, nosso ambiente, entenda o nosso ambiente, né? Fulano lá, você não conhece fulano, tem nada a ver com fulano, mas você sabe que é verdade. Aí está ali na sua frente, o cara está, não, você fez, não, você tem a obrigação de chegar. Não, não foi ele que fez isso. Foi fulano. Se você está vendo, você está presenciando, você tem a obrigação diante de Deus, de que a justiça se estabeleça. A justiça se estabeleça. Abram aí 2 Timóteo, capítulo 1, verso de 15 a 17. Aqui parece que é durante a segunda prisão de Paulo em Roma. Demas o abandona e todos os da Ásia se apartam dele. Olha o que ele diz aqui. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Onesífero, diferente de alguns aí que veio da Ásia, e Lucas, eles permanecem ali com o apóstolo Paulo, fiéis, e durante essa prisão prévia aí, e nenhuma pessoa, além desses, se apresentaram como testemunhas em defesa de Paulo. E isso, na realidade, quebra esse princípio da Escritura. Por quê? Porque as pessoas deveriam ir lá em defesa dele, não permitindo que ele poderia até ser condenado, mas que ele não fosse condenado injustamente. Não sei se eles estavam provavelmente dominados pelo medo, ou porque achavam que Paulo não precisava dele. Não, Paulo está bem assistido, não precisa dele, não precisa do meu testemunho. Provavelmente porque ninguém o estava acusando, mas percebam que Paulo se sente frustrado, apesar de ter um coração piedoso, ele se sente frustrado. E aí a Escritura vai dizer que o Senhor o assistiu e o fortaleceu nos versos 17 e 18. O que nós podemos entender a respeito disso? Que nós não podemos nos calar quando a verdade está em jogo. Nós temos a responsabilidade diante de Deus de sermos testemunhas da verdade. E dessa forma, não ficarmos em silêncio quando temos o dever de falar. Abram aí, 1 Reis, capítulo 1, verso 6.
E é interessante porque estamos vendo um aspecto aqui, né, profetas e tal. Aí depois o que nós vimos foi o Deuteronômio, né? Aí você viu ali a questão de Levíticos capítulo 5. Perceba como essas coisas chegam a nós. Às vezes a gente acha que está tão distante, mas como é que chegam a nós? Em primeiro lugar, um testemunho em você ter a responsabilidade de estabelecer a verdade quando essa verdade está em jogo. Aí eu dei exemplo aí, em prática, de um trabalho, de colegas de trabalho, coisa. Agora percebam aqui como isso extrapola esse campo e vai para o campo familiar. Da questão, justamente, não é só de filhos pequenos não, né? Filhos adultos que estão em casa, né? Falando familiar, né? Que aí um cara que não é seu filho, que está fazendo uma coisa errada, a Escritura, né, já fala, né, que a gente tem que fazer isso, né? A gente perceber como essas coisas elas estão extremamente ligadas. 1 Reis capítulo 1, verso 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, Continua. Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. O que ele queria? Ele queria tomar o reino à força. Quem era o homem designado por Deus? Salomão. Mas ele queria dar um jeitinho. E Davi, o que ele fez? Estava vendo o comportamento dele. O que ele fazia? Não fazia nada. Por que ele não fazia nada? Ele tinha perdido Absalão. Estava triste. Ele nasce logo depois. É um homem formoso como Absalão também era. Provavelmente deveria lembrar Absalão. Sei lá. E aí o que ele faz? Ele se cala. Ele se silencia quando o filho dele age de forma indevida. A gente vê isso também em Eli. E nós vemos até isso em Samuel. Mas Samuel, ele repreendia os filhos. A diferença era essa. Ele repreendia os seus filhos. Eli não. E cai no mesmo caso aqui, que é o caso de Davi. E aí a gente pode ver como essas coisas estão relacionadas com as coisas mais simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, ver o comportamento do filho, esposa ou amigo errados e se pronunciar, não se calar. E comentando esse texto, o comentarista que comenta lá 1 Reis, né, ele diz que essa atitude de Davi demonstrava uma vergonhosa falta de interesse e de disciplina paterna. Quando nós somos omissos dentro de casa, isso demonstra nossa falta de interesse. Nós não estamos interessados, compromissados em fazer a coisa certa. Porque se tivéssemos, nós chamaríamos a atenção dos nossos filhos, nós repreenderíamos eles. Nós não deixaríamos. Por quê? Qual é o motivo? Eu gosto do meu filho, estou interessado nele, mas eu sou egoísta. Eu não quero me aborrecer. Quantas vezes, né? Eu já disse isso. Não quero me aborrecer, vou ficar. Deixa pra lá. A gente já falou isso várias vezes na vida por aí. Isso demonstra falta de interesse. E é pecado. Nós não podemos, de forma alguma, ver ali no ambiente familiar uma coisa errada, seja da sua mulher, seja do seu filho, seja de quem for, de um amigo querido, e se calar. A Escritura vai dizer que isso é pecado contra o 9º mandamento. É o contrário, né? Não é nem falar, o se calar. O se calar é uma culpa de quem fala demais. É o inverso. Ou de quem usa a boca de forma indevida. É um falso testemunho. É um falso testemunho. Por que é um falso testemunho? Porque a pessoa que não é advertida, ela acha que está certa. Por mais que não esteja. E por mais que tenha consciência disso. Mas qual é a aparência? Eu não estou sendo corrigido, então estou fazendo a coisa certa. E aí é um falso testemunho daquela situação. O silêncio, a omissão, torna-se um falso testemunho. Abram Levíticos capítulo 19, verso 17.
Olha o que a Escritura vai dizer: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. O que nós estamos vendo aqui? Esse verso aqui, ele está considerando a necessidade de uma repreensão, e ela deve ser feita abertamente com o transgressor, e não aquilo que a Simone falou, e não pelas suas costas. Essa é a ideia. Aborrecer aí seria não fazer da forma correta e ficar falando a todo mundo aí. Então o princípio está lá. Você não é Tá. faltoso do Aham. pecado. E ele diz que levará sobre si o pecado. Isso aí. Aí a responsabilidade dos líderes da igreja, né? Pessoal chato, né? Pastor é coisa chata, presbítero, tá? Chato, né? Que nem pai, é chato pra caramba. Por quê? Porque ele tem essa responsabilidade. E quando nós temos consciência disso, quando isso se torna consciente, tá? Isso torna-se uma obrigação, você sabendo que você tem a responsabilidade de fazer aquilo ali, diante de Deus. Você tem um ônus ali sobre você, de quando você vir determinadas coisas, consertar. Entendeu? Eu já disse, eu não quero ver isso não. Eu não quero ver, não quero saber. Por quê? Porque eu vou ter que me aborrecer. Me aborrecer por quê? Porque eu vou chamar atenção? Não, porque eu vou chamar atenção e a pessoa vai se voltar contra mim. Mas não dá, não pode, você não pode fazer vista grossa nem ouvidos moucos. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos levar a carga, a cruz. Tem que falar. Está errado. Foi não. Também falar na hora. Porque se você esperar muito, acaba virando fofoca. Não, tá certo. É um momento propício. Você não pode comentar com ninguém. Você guardar para si. Mas é certo se alguém, por exemplo, você dá uma blasfêmia publicamente no meio do seu trabalho, você na hora já contar a pessoa e dizer, não, você é blasfêmia, por favor, respeite. Ou você deve esperar uma coisa apropriada e falar para ela. Cara, isso aí é você que vai ter que decidir. Se nessa hora seria importante você chamar a atenção da pessoa. E qual é o objetivo? O objetivo é com relação aos efeitos didáticos com relação a isso. Entendeu? Porque às vezes você vai ter que chegar e fazer na frente de todo mundo. E por vezes você vai ter que chegar para a pessoa, um ambiente que não é cristão, você vai ter que chegar para a pessoa e particular, por favor, não gostei, isso me ofendeu e tal. Então você vai ter que saber o que é melhor, para você e em primeiro lugar para o reino de Deus. Então existem algumas situações que a gente tem que pedir sabedoria para saber. Porque aí pode ser conveniente você falar em público ou pode não ser. Então, às vezes é complicado você julgar isso, julgar esse tipo de coisa. Mas uma coisa, o princípio é você ter moderação e sabedoria. Saber a hora que você tem que falar. Porque aí vai ser em público ou em particular, vai ser a hora correta. Então isso às vezes é difícil de você julgar de uma forma assim, como nós estamos conversando. Isso que ele falou é interessante, porque às vezes a gente se apressa e faz a coisa certa, só que da maneira errada, Até às vezes na nossa melhor atitude ela é manchada de pecado, Às vezes você quer falar logo, mas você não refletiu, não tomou cuidado com as palavras que usou e aí você... Mas ao mesmo tempo, você também não quer esperar, você não tem coragem. Eu já vivi situações dessa no quartel e toda vez que eu às vezes chamava atenção publicamente, o cara tava cara, faz isso não. Aí os outros ficavam gozando na minha cara. Entendeu? Então era mais eficaz às vezes eu chegar e falar, não gostei. Aí a pessoa não tem quem ir para ele ou quem ficar do lado dele fica sem graça. Na sua frente, falar, não gostei e tal.
você, por favor, né? Então é questão de você saber mesmo a hora e o momento de fazer isso. Eu vou contar uma situação que eu vivi na escola, não tem nada a ver com o evangelho diretamente. Eu estava em sala de aula, né? E assim, deu o seu horário, você sai de sala, né? Deu o seu horário, né? Eu sou professor de ensino fundamental segundo ciclo, tenho aula de português, aula de matemática, você entra e sai. A turma não é de ninguém, na realidade, né? No ensino fundamental, primeiro ciclo, né, a turma é de um professor, que fica o tempo todo com eles, né? Eu até estou vivenciando isso agora, mas a turma não é de ninguém, né? Então dá o seu horário, você sai. Só que o último tempo, geralmente, eu sempre ficava, deixava o pessoal, mandava o pessoal embora, saía depois. É mesmo porque a gente não tinha inspetor em sala de aula, né? Tinha que ter inspetor em sala, para ajudar fora de sala, para ajudar na disciplina e tal. A gente não tem funcionário e tal. Então, aí eu tinha que sair em cima do laço, tinha um compromisso, não sei se era com Simone, sei lá, era um compromisso. E eu sempre deixo todo mundo sair, saio devagar. Aí eu corri na secretaria, entreguei meu material e fui embora. E a turma estava lá. Por quê? Porque eles brincaram o tempo todo. E eu passei no quadro exercício, aí os bonecos lá estavam tirando foto. E eu saí. Aí eu estou descendo a escada, que era de frente para a minha sala, a diretora dá um berro comigo. E me chama a atenção na frente de todo mundo. Eu falei, não, eu não tô acreditando que isso está acontecendo. Aí eu olhei para trás, aí eu falei, não, tudo bem, diretora. Falei com ela. Entrei na sala de aula, mandei os alunos saírem embora, mandaram embora e tal, aquela coisa toda. Aí o que eu fiz? Chamei o presidente do SEC, que é o responsável pelos professores de, tipo esses grêmios, né? Professores. Chamei, era meu amigo, eu falava, aconteceu isso. Ele ficou irado. Se fosse eu teria feito isso, tinha gritado com ela. Eu falei, eu vou conversar com ela. Eu estou conversando com você antes, porque... como você é o nosso representante e tal. Não, tudo bem. Depois Aí chamei a diretora em particular. Acabou a aula, no outro dia, chamei ela. Aí eu falei, olha, eu não gostei da forma que a senhora falou comigo. Mas você tinha que ficar até o final. Não tem que ficar, meu horário era tal. Eu sempre fico. Naquele dia eu tinha um compromisso, mas a senhora vê, eu sou o último a sair. Os alunos saem e tal, mas eu não estou lidando com o ensino fundamental, não é criança. Deu o meu horário, eu saio. Então eu saí, fui na secretaria, entreguei meu material e vim embora. Mesmo que eu tivesse errado, eu não gostaria que a senhora falasse desse jeito comigo. A senhora não pode falar assim comigo. Tenho um grande respeito pela senhora e tal. A maneira como eu me dirigi à senhora foi uma maneira educada. Eu não ia bater boca com a senhora na frente de aluno, jamais. Porque a senhora é diretora, mas a senhora errou. Aí ela, desculpa, você me desculpa, que não sei o quê, babá. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é uma coisa que sempre acontece, né? Nosso ambiente de trabalho. Eu poderia ter rebatido ela ali. Poderia até ser educado com ela. E dizer para ela assim, olha só, eu não vou voltar, porque deu o meu horário, eu vou embora. Virei as costas e ia embora. Mas seria uma atitude elegante, nem cortês. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu fiquei calado, né? Me deixei humilhar na frente dos alunos, porque ela não poderia fazer isso, né? E até o meu colega lá, como professor, ele disse, não, que a gente entra com uma representação contra ela. Eu falei, não, calma aí. Ela poderia ser advertida, chamar a atenção. Por quê? Porque ela não pode falar assim comigo. Apesar dela ser diretora, eu sou professor. E eu estava no meu direito. Mas eu achei conveniente, primeiro, não discutir com ela ali, nem no momento. E escolher um momento propício para conversar com ela. Na primeira vez que eu falei, ela tentou, não, porque você estava saindo. Eu falei, não, olha só, eu não tenho obrigação de ficar na sala. Não tenho obrigação nenhuma, a senhora sabe disso. Eu fico porque eu quero, e eu faço isso em todas as aulas, eu sou o último a sair. Deixo a turma sair, depois eu saio. Naquele dia eu tinha um compromisso. Aí ela amansou. Entendeu? Porque às vezes o que acontece?
é mais prudente, até como testemunho, né, você se calar e no momento apropriado e reservado chamar aquela pessoa e conversar. Tá? Então, assim, isso vai depender muito da situação, né, em que você vai se encontrar, para que você tenha outro tipo de postura. Mas tanto uma quanto outra, você tem que estar extremamente calmo, tranquilo, para você não pecar, mesmo você tendo razão. Entendeu? Isso eu aprendi no quartel, viu? Quer dizer, aprendi em casa, mas na prática aprendi no quartel. Porque você tem que, às vezes, engolir muito sapo. Necessariamente você não precisa, mas você tem que engolir muito sapo. E às vezes é melhor engolir sapo do que você criar um atrito maior, né, Felipe? E aí você sair como, vamos dizer assim, aí o humilhado, o perdedor, mas na realidade você tá ganhando. Ele está se movendo lá na cadeira lá. A frase que eu vou falar é: quer ser feliz ou quer estar certo? O negócio é feliz. Abra aí o último texto, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 e 13. Paulo está encorajando Timóteo a repreender os membros da igreja que estavam errados com amor e paciência. É o que esse manda. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 e 13. E aí o início do primeiro verso do capítulo 5, que está dentro desse princípio. Entendeu? Aí ele vai falar assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Verso 13: até a minha chegada aplica-te a leitura e a exortação. Exortação aí é discurso persuasivo, admoestação, não é bronca. E o capítulo 5 ele vai reforçar isso. Essa é a ideia. Então, quando você chamar uma pessoa mais velha, ou uma senhora, ou uma jovem, Paulo falando a Timóteo, o que você vai fazer? Você vai exortá-la, mas de que forma? Vai ser um discurso persuasivo, uma admoestação, não é uma bronca. É essa a ideia aqui, que a gente tem aqui. E de que forma? Com amor, com pureza. Por que ele tinha que fazer isso? Porque se ele não fizer, ele caía nesse pecado do falso testemunho, de se omitir, de silenciar numa causa indevida. A Escritura, ela vai nos dizer que é pecado ficar em silêncio quando temos o dever de denunciar as autoridades constituídas, sejam essa igreja, o Estado ou qualquer uma. Essa a gente vai deixar para depois, porque é o mesmo princípio. Nosso tempo aí já chegou aí ao máximo, e a gente vai parar por aqui. Mas eu gostaria que isso ficasse na mente dos irmãos, que a ocultação da verdade, o silêncio indevido numa causa justa é um pecado proibido no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma contribuição? Ok. Então nós vamos... Fala, João. Só um comentário dentro disso aqui, que o Felipe falou. Hoje em dia nem tanto, acho que a gente já amadureceu um pouco mais, mas um tempo atrás era muito comum ter muita discussão teológica e discussão sobre várias coisas nas redes sociais. Eu era um desses, eu sei que alguns aqui também eram um desses, e aí uma vez eu até conversei com o Felipe, eu falei, cara, às vezes eu fico pensando até que ponto é válido você ter aquele embate e deixar aquilo tudo público, que não vai trazer proveito a ninguém, você vai acabar se estressando, se irritando, e vai muito daquilo que ele falou, porque às vezes o cara fala uma blasfêmia, o cara fala uma coisa, desvia a doutrina toda, e que até que ponto é legal você deixar aquele debate, aquela discussão. Quando o discurso deixa de ser respeitoso. Então, aí eu falava até com ele, cara, eu parei, ou eu não falo nada, ou então tu dá aquela chamada no privado. Fala assim, fez isso. Isso com a gente acontece muito, e eu acho que o pior da gente é, às vezes, a gente na ferocidade de defender o negócio, a gente acaba... passando por cima das pessoas. Ou ele acertou, que ele apareceu, você ouviu. O pior é que você passa por cima das pessoas. Eu tinha um professor
do Velho Testamento, que ele disse que uma vez ele entrou num debate. E aí, um cara muito preparado, né? Um cara muito preparado. Ele era, na realidade, ele era o mentor do Paulo Brasil. Foi meu professor também. E ele disse para mim assim: olha, Hebe, uma vez eu entrei no debate para nunca mais. Aí, por quê? Eu falei, porque quando eu saí do debate, aquele homem do meu lado, ele estava arrasado. Ele não usou essa palavra, né? Mas eu destruí. Aí ele falou, a partir daí eu nunca mais entrei num debate. Quando não é para edificar, não tem. Quando as pessoas não estão dispostas a ouvir, mesmo que tenham pontos diferentes, né? Não vale a pena você entrar numa discussão, seja ela qual for, né? Então, Você se achar melhor que o outro. Aí, não só, mas você suscita dentro de você vários. É por isso que a Escritura diz que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Apesar de mostrar aí a questão do amor próprio, né, que você tem que se amar, mas você não pode se amar a tal ponto de desprezar o outro, né? Então, a mesma relação que você tem com um amigo, né? Você tem um amigo que pensa diferente, aí que você tenta convencer, mas a maneira como você tenta convencer, né? É uma maneira totalmente amorosa e tal, né? Então essa deve ser a nossa atitude, né, em situações como essa. Vamos orar para a gente encerrar? Vou pedir para o Alexandre orar para a gente.